Olá pessoal, vamos lá para o nosso cafezinho de hoje, nesse domingo maravilhoso, principalmente se rechearmos ele com a palavra do nosso Deus, não é mesmo? Estamos estudando, o capítulo 11 de 2 Samuel, e nos primeiros versos nós observamos o que pode ocorrer no nosso coração quando deixamos nos envolver por coisas que não são agradáveis e forem contra a vontade de Deus. Temos estudado sobre a vida de Davi, que desde a tenra idade foi escolhido pelo Senhor para conduzir o povo de Israel. Vimos a sua dedicação às coisas de Deus, sendo inclusive considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas como pode um homem com essa característica cair na cilada em que se envolveu? Relatada aí nos 5 primeiros versos do capítulo 11 que nós já vimos. Isso fica fácil de ser respondido quando nós observamos o que está registrado lá no livro de Jeremias, no capítulo 17, verso 9, que diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Chegamos a comentar também sobre o que Deus criou todas as coisas para o nosso deleite, para aproveitarmos e serem admirados pelos nossos olhos. Contudo, nós devemos discernir em nosso coração e saber se estão de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Paulo, escrevendo lá aos Tessalonicenses, em sua primeira carta, no capítulo 5, verso 21, ele diz assim: julgai todas as coisas e retende o que é bom. Temos que saber observar as coisas, reter aquilo que é bom para a nossa vida e que vai de acordo com a vontade de Deus para nós. E Paulo ainda vai completar, o seu raciocínio no verso 22. Abstende-vos de toda forma do mal. Quer dizer, sai fora de tudo aquilo que não é agradável ao nosso ser. Esta regra temos que ter sempre para o nosso coração. Davi, ele tinha conhecimento da palavra do nosso Deus, mas deixou que seu coração se voltasse para as belezas que o mundo estava oferecendo e deixou se corromper e cometeu pecado contra o Senhor. Ele adultera, com Batseba, como nós já vimos, pensando que seria algo tranquilo, que ficaria às ocultas, mas a consequência do ato vem de imediato, uma gravidez não desejada, conforme afirma o verso 5. O que devemos observar que o pecado, bem como as suas consequências, elas são comuns para todos nós, independente da classe social, credo ou raça. Todos nós estamos sujeitos a pecar. Davi, ele se vê agora com este problema, e certamente muitas coisas lhe vieram à mente para fazer. E vamos observar aqui agora quais são as suas medidas para tentar minimizar as consequências do seu ato. Ele já tinha conhecimento que Batseba era esposa do seu servo, que estava lá na guerra, na frente da batalha, chamado Urias, e manda chamá-lo lá na frente da batalha, conforme vemos o verso 6. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. A princípio, nós podemos imaginar que Davi abriria o jogo com Urias, assumindo a sua culpa e tentar resolver com ele as consequências do seu ato. E Davi recebe Urias. No verso 6, nós vemos que a primeira conversa relatada aí cita que não foi o real motivo da volta dele, da guerra. Observem, o verso 7. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Então, o nosso pensamento de que ele abriria o jogo com Urias realmente não acontece. E até penso que Davi seria como um bom mineiro, que iniciou com alguns rodeios para posteriormente chegar ao cerne da questão. Como está Joabe? Ele tem sido um bom comandante? Ele tem tratado a tropa com carinho, não deixando ninguém assim desamparado ou passando necessidade? E o nosso povo? Estão animados com a batalha e a guerra? Como está? Temos vencido o nosso inimigo?
Certamente foram algumas perguntas que Davi deve ter colocado ali para Urias. Eu estava um pouco cansado, né? Pois isso resolvi não estar à frente da batalha com vocês, mas eu gostaria de me inteirar, né, de como estão as coisas por lá. Você entende, né? Deve ter sido mais ou menos um papo assim de Davi com Urias. E creio que Urias deve ter relatado ao rei também como estavam as coisas na batalha. E esta conversa, certamente, ela não durou pouco tempo. Você deve estar cansado, né? Desce lá para a tua casa, lava os pés, descansa para depois voltar à batalha. Saindo Urias da casa real, logo se seguiu um presente do rei, como afirma o verso 8. Creio que Davi, nesse momento, ele se acovardou novamente de revelar o verdadeiro motivo de trazer Urias à sua presença. E durante a conversa, ele teve a ideia de enviá-lo para sua casa. Assim ele poderia matar a saudade da sua esposa, né? E ao dormir com ela, poderia coabitar com ela e assim esconder o que realmente ocorreu. Mas algo diferente dos seus planos acontece. O verso 9 nos diz: porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Aos olhos humanos, nós podemos até pensar: como assim? Dias distante de sua esposa e o camarada não vai para casa, prefere ficar ali com os servos do rei? E segundo o verso 10, isso aconteceu, chegou aos ouvidos lá do rei também, né? Que manda chamá-lo e lhe pergunta: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste para a tua casa? E Urias dá uma resposta que realmente Davi ele não estava esperando, que certamente deve ter tocado no seu coração. O verso 11 diz assim: respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei eu de entrar em minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Urias demonstrou a Davi não só uma submissão a Deus, como amor ao povo de Deus e seus companheiros de batalha, mas ele afirma ainda uma submissão e respeito ao que Davi era, certamente tendo Davi como espelho para a sua vida. Tão certo como tu vives, quer dizer, eu acompanho a tua vida e sei da tua dedicação a Deus e ao teu povo. Sei que a tua alma pertence ao Senhor e quero ser assim também. Não posso desviar meus olhos para outra coisa neste momento. E agora, hein? E agora, o que eu vou fazer com esse camarada? Que sujeito difícil, deve ter pensado Davi. Davi, então, tenta uma nova estratégia. Fica aqui mais um dia para descansar. Você merece, depois você retorna lá para a batalha. Mas vemos no verso 13 que Davi não estava preocupado com o bem-estar de Urias. Queria apenas tentar mais uma vez aplicar o seu plano de esconder o seu ato. Davi o convidou e comeu e bebeu com ele, e o embebedou. À tarde, saiu Urias para deitar-se na sua cama, com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Mesmo estando possivelmente com a mente conturbada pela bebida, vemos que Urias não se desvia dos seus propósitos e não vai para a sua casa. Os planos humanos de Davi não são concretizados. Quando nossos planos, nossos propósitos não estão alinhados com aquilo que o Senhor tem para nós ou requer de nós, certamente nós podemos ficar decepcionados por não realizá-los da maneira que esperamos. Creio que o fato de Urias negar ir para a sua casa e manter a sua dedicação era um direcionamento de Deus, pois veremos posteriormente que Deus não deixa nada escondido. Que o Senhor nos ajude, a termos a disposição de buscar a verdade, mesmo que ela venha confrontar com as coisas que o mundo às vezes oferece para nós. E que nós possamos, como Urias, proceder sempre atentos à vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe,
que te dê um domingo maravilhoso com a sua família e uma semana próspera na presença do nosso Deus. Tá bom? Um abraço, até domingo que vem. Vamos tomar nosso cafezinho? Tchau, tchau, pessoal.